Olha só, Chicolas, temos um caso aqui, ó, um caso muito interessante, tá? E triste também, né? Para a moça, pelo menos aqui, né? Eu descobri isso aqui recentemente, vi uns posts no Twitter, que é basicamente assim. Uma moça, ela começou a namorar com um americano que era meio gordinho. Ela foi lá e arrumou ele. Arrumou de que maneira, né? Não, arrumou é foda, né? Mas basicamente ele emagreceu, ficou no shape, deu aquela, tipo assim, comprou na planta e ele estava ali, né? Super saradão, bonitão e tal. Ele era americano, tá? Lembrando. Aí ele voltou para os Estados Unidos e começou a tratar ela mal. E deu uma treta aqui, rapaziada, que a gente vai acompanhar agora. Muita gente chamando ela também de interesseira, não sei porquê, né? Teve alguns comentários assim. Vamos entender. Mas antes, não se esqueça, tá rolando sorteio da Telekisser, tá, rapaziada? 30 mil reais e mais de 40 prêmios instantâneos pra você que quiser participar, só apenas 69 centavos. É título de capitalização, tá? Autorizado SUSEP e feito pela Loteria Federal, tá? Então, se quiser, já sabe, aqui está o QR Code e link na descrição. Bora aqui entender então aqui esse caso, rapaziada. Bora ver aqui, ó. Meu marido não vai passar da imigração americana? Vamos ver aqui. Aqui ela tá mostrando, né, basicamente o início de tudo, né, um antes e depois aqui. O meu marido tá voltando para os Estados Unidos correndo o risco seríssimo de não passar na imigração americana. Olha, ó, ela deixou ele assim, ó. Ele era assim, ficou foda, hein? Ele era assim. Meu marido tá voltando para os Estados Unidos correndo o risco seríssimo de não passar na imigração americana, porque, pelo amor de Deus, que mudança foi essa? Um ano no Brasil foi o suficiente pra... Ela virou outra pessoa, velho. Cara, ó, a verdade, ó, foi de nerdola. Meu marido tá voltando pros Estados Unidos hein? correndo risco seríssimo de não passar na foi imigração mesmo, americana, porque, pelo amor de... Porque, eu não sei se ele fez a harmonização, mas ele tem um bom maxilar aqui, um bom recorte aqui, se a gente for num papo look match. Que mudança foi essa? Um ano no Brasil foi o suficiente pra mudar da água pro vinho, da escola pra Estela, mas basicamente eu peguei na planta e investi. Verdade, investiu bem. Nesse mini vlog eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu dentro desse ano de 2025 que trouxe... Ele também, querendo ou não, investiu numa nutricionista e coach ali, né? E bem tranquilo. Eu fui pro Brasil, tive uma coach que me deixou nesse shape, agora voltei. Nesse mini vlog eu vou contar pra vocês tudo o que aconteceu dentro desse ano de 2025 que trouxe toda essa mudança pro corpo. A primeira coisa que eu fiz foi levar ele no dentista, porque não tem condições de ficar com os dentinhos amarelos. E pode me julgar, foi tu que pagou? Vai cuidar do teu macho. A segunda coisa que a gente mudou... Olha só, é que tipo assim, tem aquela percepção também, não estou dizendo que é o caso, tá? Obviamente, né? Cara, mas tem muita gente que tava dizendo, né? Agora eu consegui entender o que o pessoal falou, porque eu não conhecia o caso aqui. Que ela fez tudo isso pra agradar ele levar ela pros Estados Unidos e ela conseguir green card. Mas que eles estavam falando isso. Eu acho que não. Eu acho que, tipo assim, ela conheceu um cara americano, começou a gostar dele, viu que o relacionamento daria certo e começou a querer ajudar ele ali a ficar mais bonito, né, cara? E eu achei até legal, cara. A primeira coisa que eu fiz foi levar ele no dentista, porque não tem condições de ficar com os dentinhos amarelos. E pode me julgar, foi tu que pagou? Vai cuidar do teu macho. A segunda coisa que a gente mudou por aqui foi a alimentação. O Kobe veio de uma alimentação muito pesada e completamente diferente da alimentação que ele tem hoje no Brasil, que basicamente é ovo, proteína, feijão e arroz. E é óbvio que a gente incluiu rotina de exercício físico. Ele me deu uma bicicleta antes dele vir pro Brasil, então eu já fazia exercício em casa com essa bicicleta. E quando ele veio, ele aproveitou para iniciar a rotina de exercício físico dele também com a bicicleta. Mas é óbvio que precisava de uns toques caseiros femininos e eu fui e fiz uma progressiva no cabelo dele. Ai, menina, ele tem um cabelo lourinho, tão facinho de alisar, uma progressiva deixou só o filé. Lembra que a gente deu o start com os exercícios físicos com a bicicleta em casa? Depois disso, a gente iniciou os treinos da academia. E foi a melhor decisão que a gente tomou. Eu basicamente comecei a ver o meu marido mudar do dia pra noite, de uma semana pra outra. E todo mundo foi vendo que aquele gordinho enxaboado já... Mas de verdade, usou paradinhas, hein? Não, melhor nem comentar de paradinha, que a gente não tá numa época muito boa de falar de paradinha. Não tá. A decisão que a gente tomou, eu basicamente comecei a ver o meu marido mudar do dia pra noite, de uma semana pra outra. E todo mundo foi vendo que aquele gordinho enxaboado já não era mais um gordinho enxaboado, já tava Caramba, ficou bonitão. Mas, por último, porém não menos importante, a harmonização facial deu o toque de homem gostoso no meu marido, se eu posso dizer. Então, o emagrecimento dele de mais de 30 quilos, mais a harmonização facial, é o combo do homem sol filé, gostoso pra caralho. Ele era assim, nossa, velho. Ela pegou um nerdolão, incelzão no Twitter americano. Caramba, gente, é sério, parece um toque de mágica. Olha isso. Eu vou deixar marcado a roupa da doutora Camila, porque sem ela esse processo não teria dado tão certo assim. Vocês podem ver que o boy harmonizado tá concordando. Mas, gente, sinceramente, vocês acham que ele passa na imigração americana? Não passa nada, gente. Vai voltar pra casa, graças a Deus. Olha que foda. Ele era gordinho, né? Daí parece as estrias aqui. Muito foda, muito foda. E, enfim, aconteceu isso daqui, ó. O pessoal aqui, ó. Espero que esse gringo seja muito grato e nunca te faça nenhum mal. Eita, mal sabe. O pior é que depois disso, larga ela por outra. Triste realidade. Pior
que a mulherada tá certa aqui, hein, cara. E é doido, porque na época que ela soltou esse vídeo aqui, ela chegou até a lançar um curso, né? Um workshop. Curso, não é workshop, não. O Amor Vence a Distância. Esse e-book não é só um manual clichê sobre namoro à distância. Aqui eu conto a verdade nua, crua e muitas vezes engraçada sobre tudo que eu vivi até encontrar o homem que hoje é meu marido. São histórias reais, traumas que me ensinaram na marra, dicas práticas, alertas de golpes, red flags, posicionamento emocional, construção de conexão e, principalmente, como parar de perder tempo com quem só quer te enrolar. Se você já se perguntou, será que esse cara tá falando sério comigo? Blá, 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 blá. Ela tá ensinando algo aqui que talvez, né, eu acho que hoje em dia não deve mais vender tanto, né? Isso aqui, né, depois da situação que aconteceu com ela, né? E que ela vai contar aqui pra gente, ó. Como meu marido me envia dinheiro dos Estados Unidos. Eita, isso acontecia mesmo? Kobe voltou para os Estados Unidos e agora que nós voltamos a ter um relacionamento à distância, ele me manda dinheiro direto na minha carteira digital da Sendwave aqui no Brasil. O que deixa tudo mais fácil, porque eu recebo em dólar digital, que é 1 a 1 com o dólar americano, ou seja, tem o mesmo valor. Nossa, ele já fazia propaganda. Muito mais simples. Achar Sendwave Wallet hoje mesmo no seu Ela celular. já tava fazendo propaganda sobre a situação. A Ariadne Andrade, que tava fazendo uma piada aqui sobre a situação. E ó, alerta de gatilho, mulher sendo feita de trouxa. Eita, será que aqui foi começou? Porque lembrando, tá? Ele foi pros Estados Unidos, eu acho que ele estava ali no WhatsApp, mas é assim, né, cara? Imagina, ele saiu dos Estados Unidos sendo com aquela aparência lá, e eu não vou ficar falando muito aqui não, né? Ele chegou lá com aquela aparência e voltou bonitão. Não dá pra dizer que não voltou bonitão, voltou bonitão. E assim, imagina, o cara mora nos Estados Unidos e ele era daquele jeito. Ao ponto em que a única mulher que se interessou nele era de outro país, do Brasil. Aí ele vai voltar extremamente bonito, muito mais bonito do que era antes. Ele fala, pô, não preciso mais pegar uma mulher do Brasil, né? Na mentalidade de arrombada dele, né, rapaziada? Porque, mano, se a mulher fez tudo isso por ele aqui, cara, é porque ela realmente tem um homem bonito do lado dela e tal, assim, ela provavelmente também deve se cuidar da mesma forma. Aí, enfim, vamos ver. Meu nome é Ari e eu vou contar pra vocês a maior história de love bomb que você vai conhecer nessa internet. A merda é que a história é a minha, né? Mas tudo bem, eu vou contar. Eu não sei quantas partes vai ter esse vídeo, porque a história é bem longa e ainda tem muita coisa acontecendo. Mas vamos começar pelo começo, quando eu comecei a ser a trouxa. Há quase 2 anos atrás, eu conheci um gringo pela internet num site de relacionamento. Uma pessoa que me conquistou, que me mostrou confiança, respeito, intimidade, respeito por mim, pelos meus filhos, que são de outro relacionamento. Não tem como não se apaixonar por um homem que te respeita, te aceita, te admira, promete as coisas e cumpre, porque eu sempre fui muito atenta a isso. E tudo isso ele me deu. Ele veio no Brasil, ficou 10 dias aqui. E o acordo era ele passar 7 dias no hotel e 3 dias na minha casa, porque assim ele ia conhecer um pouco da minha rotina com os meus filhos. Já que a gente queria ter algo sério, ele tinha que saber pelo menos um pouquinho como era a convivência com os meus filhos. Foi tudo um sonho pra mim. Eu me peguei, me apaixonei mesmo, comecei a falar do nosso relacionamento na internet. E por que não falar pra outras mulheres também buscarem um relacionamento intercultural? Já que naquele momento eu tava vivendo o melhor relacionamento que eu já tive em toda a minha vida. O pedido de... Eu não sei se é interessante não, tá? Eu acho que às vezes é bom arrumar um relacionamento do seu país, obviamente, né? Se você conhecer alguém e se apaixonou é uma coisa, mas você dar dicas, mulheres conheçam, aí parece realmente tá ainda querendo um green card. Por que não falar pra outras mulheres também buscarem um relacionamento intercultural? Já que naquele momento eu tava vivendo o melhor relacionamento que eu já tive em toda a minha vida. O pedido de casamento veio e ele me deu 2 opções. O visto de noiva, que eu ia poder estar nos Estados Unidos com ele em 6 meses, ou o visto de mulher, que ia demorar até 3 anos. Mas como mãe e pensando na minha segurança e na segurança dos meus filhos, eu optei pelo visto mais longo, que era o CR1, o visto de esposa. Ele veio a primeira vez do Brasil, conheceu minha família, a gente se conheceu, tivemos conexão. Ele voltou para os Estados Unidos e voltou de volta pro Brasil, e dessa vez pra gente casar e esperar o meu visto de mulher aqui no Brasil juntos, o máximo que a gente conseguisse. Casamos online pelo estado de Utah e foi tudo um sonho, eu tava muito feliz, eu tava assim muito feliz, eu amava muito ele. E o meu amor se transformou em confiança e eu confiava nele. Batia no peito, dizia que ele era o homem da minha vida. Todo o período que a gente morou no Brasil, depois do nosso casamento, foi um período de construção pra nós dois. Ou, eu acho que foi, eu não sei. Nós alugamos uma casa juntos, com segurança, e ele sabia que a segurança dos meus filhos e a proteção deles era sempre prioridade pra mim. Então a gente começou a viver nossa vida no Brasil com altos e baixos de qualquer relacionamento, se conhecendo melhor, se encaixando. A gente produziu conteúdo junto, a gente brigou, a gente se amou, ou eu amei sozinha, eu não tô entendendo ainda, tô muito confusa. Ele mudou muito fisicamente, ele aprendeu a ter uma alimentação legal, ele aprendeu a gostar de ir pra academia. E tudo isso a gente viveu junto, mas chegou uma hora que ele precisou voltar pro Texas. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Aquele homem doce, amável, que deixava claro nos 4 cantos da terra que era louco por mim, foi sumindo. Ou ele nunca existiu, isso é algo que eu não entendo até agora. Mas a volta dele pro Texas foi carregada de muitas incógnitas, sabe? Ele saiu daqui depressivo, chorando, porque ele não queria voltar pro Texas. Ah, mas ele chegou lá e falou, vou passar... O que essas meninas aqui que nunca falaram comigo agora estão respondendo aqui minha DM, estão falando, caramba, como você mudou? Cara, é aquela parada que eu tô falando, né, velho? É aquela parada que eu falei. O cara foi totalmente... O cara só conseguia uma mulher fora do país, aí uma mulher que ele gostava, que confiava, aquela mulher transformou ele voltou pros Estados Unidos e como ele não conseguiu associar, né, que o que deixou ele daquela maneira foi uma mulher que amava ele, ter ajudado ele a chegar naquele nível, né? Ele pensou, não, agora que eu já tô nesse nível, nem preciso
mais dela. Agora eu consigo achar umas outras aqui, né? Igual a mim. Ele dizia que aquele lugar deixava ele mal, depressivo, e que aqui ele tinha a alegria da casa, das crianças. Mas a volta dele pro Texas mostrou tudo completamente diferente e eu tinha imaginado ou do que já tinha acontecido. É algo que eu nem sei entender ainda, na verdade. Eu não sei se ele me amou, se ele não me amou, se ele me usou como um step, se ele Confiança. se viu melhor, de repente mais bonito, e abriu os olhos para outras opções, eu não sei. Mas Acho que foi quando isso eu aí tinha mesmo. muitas opções, ele foi a única opção que eu quis. Porque eu não queria aparência, eu não queria beleza, eu queria conexão emocional. E foi o que ele me deu. Mas o homem que eu conheci quando ele voltou pro Mano, Texas isso já que não é era mais o foda, né, mesmo. velho? O cara trocar, tipo, o certo pro prazer. Porque a mina realmente gosta dele, ia estar com ele. Aí o cara vai lá e troca tudo isso por diversão, sei lá, velho. Não entra na minha cabeça, velho. Eu penso também que não tem nem como falar assim, foi só pelo green card. Se for só pelo green card, ela nem perderia o tempo dela querendo melhorar o físico dele, assim, querendo ajudar ele Exatamente, de alguma cara. maneira. Ó, ela fez mais um vídeo aqui, ó. Eu virei a louca psicótica quando descobri o que ele fazia. Nossa, mas essa moça é bem performática, né? Muito performática. Mas as pessoas nas redes sociais hoje em dia são assim. Como ele tá falando com ela, velho? Caralho, isso é. Ó, meu Deus, isso é. Agora que eu me liguei. Isso aqui é conversa WhatsApp. Meu Deus. Caralho. Now I will have a real Tinder. I'm gonna accept all your followers, and I'm gonna every single fucking one of them. You think that's how I am? Then that's how the fuck I'm gonna be now. You're gonna see that. I promise you will see that. Meu Deus, é isso, rapaziada. Tem gente que nasceu pra ser daquele jeito e tem que continuar daquele jeito. Porque é aquela coisa, cara, você dá poder pra pessoa, é aí que você conhece ela, cara. O cara simplesmente ganhou autoestima. E foi o suficiente pra ele se transformar em outro ser humano, cara. Olha isso, velho. Que Deus possa ter um encontro com esse homem, cara. Esse áudio é dele? Ai, não, moça, não é não. Não, ela botou de alguém aleatório aí, velho. A pergunta, cara. Ele já falava assim com ela antes de casar. Ela ignorou os sinais. Olha, um dia postou um vídeo soltando pum. Ele falou assim com ela. E ela achava graça. Olha só, cara. O primeiro vídeo que essa mana postou, eu já sabia. São os mesmos sinais com todos aí que ficam postando sobre gringo. Aí milhares parabenizando e querendo ser igual. Dá no fim que já sabíamos. É sempre online, casa logo, a mana fica na internet mostrando o boy como o perfeito e ele muda. Eu acho que não tem que usar o curso dela e nem conseguir um relacionamento intercultural, não. Arruma no Brasil mesmo. E um dos módulos do curso era sobre as red flag, né? Que tinha que ficar de olho. Eu acho que ela não seguiu os conselhos dela. Pois é. Filhas, conversei com meu esposo, foi uma conversa muito profunda para um final de um casamento, daqui até os prints, porque eu sou assim, eu mostro logo os prints. Conversamos, assim, bem profundamente. Corta pra realidade, é isso aqui, ó. Ao invés de ele terminar o relacionamento de uma forma correta, sensata e responsável, não, ele prefere me bloquear em tudo, agir igual um transtornado, não responder minha mãe, não ter consideração por ninguém. E se defender nos posts que estão viralizados, dizendo que eu fiz da vida dele um inferno. Não. Eu não fiz da sua vida um inferno, mas agora você vai saber o que é viver um inferno. Filha. Vamos lá, então vamos ver. O que ela vai fazer do Brasil? Mas vamos ver. Desta vez já me chamou para uma entrevista. E o engraçado é que o tema da entrevista vai ser Passport Bro. Ou Passaporte Bro, alguma coisa assim. E quando eu li aquele e-mail, eu fiquei pensando... Passport Bro? Eu fui pesquisar, eu já tinha ouvido falar desse termo. E todo o meu relacionamento, tudo que eu passei, que pra mim foi genuíno, sentimento, amor, dedicação, agora vai ser só uma estatística. Uma estatística de mulheres que caíram em golpes amorosos. Tem gente que fala, Alice, não foi golpe, amiga. Você acha que golpe é só você ligar pro banco, ligar, tipo assim, você... Aqui, ó, tem aqui mais um vídeo aqui, Faz ó. o que vocês quiserem. Meu Deus, uma paraense miserável com 3 filhos nas costas viu um americano que é pobre e feio no país dele, botou no pedestal e deu no que deu. Tudo bem, vamos lá. Vocês podem falar de mim o que pesado. vocês quiserem. Que eu sou corna, que eu sou filho idiota, que eu cuidei pra ir ficar com outra. Vocês podem falar o que isso, porque eu sou miserável, que eu tenho 3, 4, 5, 10 filhos. Se eu tivesse, qual o problema? O filho é meu. Eu ia cuidar da mesma forma. Mas que eu tirei meus filhos pra ir pra outro país se arriscar, sem saber se daria certo o relacionamento ou não, isso vocês não podem falar. Porque era e sempre foi a minha prioridade. Ponto.
Outro ponto que sempre fala, colocou um desconhecido dentro de casa. Amiga, quando a gente começa um relacionamento, você começa não conhecendo a pessoa. Você traz ela pra sua vida e às vezes passa anos e você não conhece a pessoa que você tá. Não entendo por que tanto julgamento nessa questão de iniciar um relacionamento e trazer a pessoa pra dentro da nossa vida, pra nossa casa. É melhor ele tá aqui na minha casa, né? Que é a minha casa, o meu país, onde eu conheço, do que eu ir pra casa dele com os meus filhos e saber como vai ser. Eu posso ter dado uma merda pra mim, mas os meus filhos estão aqui dentro de casa. Não foram expulsos na rua e viraram ilegal. Não tô julgando quem vive uma situação dessa. Muito pelo contrário. A mulher que é exposta a isso precisa ser amparada. Mas eu tô falando de mim, a minha prioridade. Falem o que vocês quiserem. Mas os meus filhos estão aqui dentro de casa, seguros, não estão no meio da rua, jogado num país desconhecido. Outra, porque queria green card, se fudeu. Gente, se eu quisesse green card, eu tinha aceitado o visto de noivo, eu já tava lá há anos. Se eu tivesse desesperada por green card, eu já tava lá, ó. Pior que porque ela queria o visto de esposa. Não tinha nem esperado o visto de noivo, eu já tinha ido, metido um turista, dado um jeito pra tirar um turista e tinha ido. Então falem o que vocês quiserem. Deu merda, eu fui corna, fui sacaneada, sumiu, levei ghost, levei bomb, o que vocês quiserem falar. Mas os meus... É que, tipo assim, o que eu penso assim, agora eu vou dar uma metaforada aqui, né, cara? Uma pessoa, por exemplo, ela teve 3 filhos, né? Possivelmente ela foi uma pessoa que se desiludiu muito com os homens. E quando ela conheceu um cara americano, gringo, que gostava muito dela e que tratava ela bem e tudo mais, ela viu uma oportunidade não só de, tipo, ter um bom relacionamento, mas ter um bom futuro. Pô, o cara que é dos Estados Unidos, imagina, depois a gente vai morar lá, eu poder educar meus filhos no inglês, assim como, pô, tem um homem que cuida bem de mim e tudo mais e tal. Obviamente ela deve ter validado tudo isso, né, na hora de iniciar esse relacionamento. Mas de qualquer forma, né, cara, não tem muito o que fazer, né, tem que aproveitar agora os seguidores, e agora tem até aqui na bio dela, ó, vida fitness, rotina, humor e um chifre, né, que ela gosta de relembrar. Faz bastante visualizações relembrando o fato. É isso, cara, uma boa sorte aí pra ela. Espero que ela esteja melhor. E tamo junto aí, Ariadne Andrade. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse caso turvo aí. Ele tá espalhando mais um boato. Let's go. Isso é Mike. Let's go. Ele tá espalhando mais um boato. Eu vi no Michael Kister News uma notícia nova. Não sei como que explico o canal dele aqui pra roda. Ele não é de nenhum nicho, nenhum canal que é da moda.